O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra nesta quinta-feira da primeira semana do Advento, onde a palavra de Deus aqui nos mostra a confiança e a perseverança nesta palavra, tendo como finalidade a sua prática. Olhando já para a primeira leitura de hoje, que é um trecho retirado do livro do profeta Isaías, o contexto desse texto é a realidade do povo que está saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém e refletindo essa caminhada. Babilônia agora está destruída, por isso fala de uma cidade fortificada. Essa cidade fortificada vai ser pisada pelos pés dos pobres e dos humildes. A cidade orgulhosa, soberba, diz aqui: ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando por terra. Está se falando justamente da Babilônia. Babilônia que, através de Nabucodonosor, entrou em Jerusalém, tomou posse de toda a cidade, de todo o povo, levou muitos, os mais fortes como escravos, matou a muitas crianças, levou toda a riqueza, mas o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo. Então, a leitura vai mostrar Deus, com seu braço forte, Ele vai mais uma vez socorrer os justos. E aqui a palavra de Deus diz: abre as suas portas para que entre um povo justo. Quem é esse povo justo? Cumpridor da palavra. Então veja, a referência e a ligação desta palavra com o Evangelho. Quem é o justo? O povo fiel e justo, que vai agora assumir a sua dignidade na sua terra. Este é aquele que é o cumpridor da palavra. E o Evangelho vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática, aquele que cumpre a palavra de Deus. Quando falamos de justiça, nós estamos falando do cumprimento da vontade de Deus. E a esses que cumprem, esses que são fiéis, sempre serão salvos. Por isso a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, vai nos mostrar sempre: os justos sempre serão salvos. E aqui mais uma vez, falando da figura dos humildes, daqueles que confiam em Deus, esses são chamados de humildes. Por isso também relata aqui o Salmo, o Salmo de hoje vai dizer: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a sua esperança.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Os humildes põem a sua esperança e a sua confiança no Senhor e procuram pôr em prática a sua palavra. Sempre serão salvos, sempre. A gente vai ver isso na Bíblia, passando por toda ela, do primeiro livro ao último. Um Deus presente, um Deus que acolhe, um Deus que salva. Também a gente pode colocar em sintonia com a palavra de hoje, aquele que coloca em prática a vontade de Deus, é como um pai de família, um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Tem segurança, tem firmeza, E por quê? Eles vivem muito também lá no Oriente a realidade do deserto, da areia, as tempestades de areia, areias que se movem, que se destroem tudo, aquelas tempestades fortes de areia. Então a rocha é sinal de firmeza, de lugar fixo, onde está a força deles. Por isso Jesus Cristo também é colocado como a rocha, é a pedra angular, que os pedreiros rejeitaram, mas é ela que traz a salvação, ela que traz a esperança e o conforto a todos. Também a gente pode olhar nessa dinâmica, para aquela palavra de Tiago, capítulo 3, onde São Tiago diz lá: não sejais meros ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas antes sejais praticantes da palavra. Não sejais meros ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas antes sejais praticantes. Depois temos um outro momento em onde vai dizer que a fé sem obras é morta. Então a fé é algo que deve ser praticado, não ficar só num verbalismo piedoso, onde eu rezo, mas não permito que o Senhor transforme a minha vida, eu não permito que o Espírito Santo possa modelar, e vou vivendo a minha vida cômoda, tranquilo, só no verbalismo religioso que não transforma, que não muda, que não se coloca em prática a palavra de Deus. Isso então não leva a nada. Por isso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a palavra. Não sejamos meros ouvintes, sejamos praticantes. Tem horas que a gente fica avaliando a palavra de Deus, e a gente, quando se debate com ela, a gente fica meio assustado. Senhor, eu sou tão pecador, às vezes fico no meu comodismo, o que eu devo fazer? Gente, fique tranquilo, nós sozinhos não vamos salvar o mundo. Deus deu a cada um de nós dons, virtudes, talentos, uma vocação própria, para que a gente desenvolve isto no ambiente que nós fomos colocados. Ao pai de família, cabe ele conduzir a sua família para o bem, amar a sua esposa, amar os seus filhos, orientar para o bem. No seu trabalho, seja um profissional honesto, decente. Onde você estiver, relacione bem com as pessoas, você já está pondo em prática a palavra de Deus. Tem horas que a gente imagina uma coisa muito grande e a gente fica tão pequeno. São os pequenos gestos da vida, no cotidiano, que a gente vai praticando, na relação fraterna com o outro, que a gente vai conquistando o céu aos poucos e vai pondo em prática a palavra de Deus. A começar pela nossa vida, pela nossa casa, juntamente com a nossa família e junto à nossa comunidade. Faça o melhor onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou é terra de missão, é lugar de missão. Que a gente possa anunciar, e que São Francisco Xavier, hoje que a igreja celebra, grande missionário do Oriente, que ele é cofundador junto com Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio fundador, e ele do mesmo período, contemporâneo, estudou junto com ele, ele é cofundador dos jesuítas, ele que foi o grande missionário lá no Oriente, Índia, Japão e China, que ele possa também interceder por nós, para que nós aqui, onde fomos colocados, cumpramos a nossa missão de anunciar o Cristo, não tão somente com palavras, mas com a própria vida. Que Deus nos abençoe.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.